O jato de plasma é uma técnica maravilhosa para o rejuvenescimento da pele. Mas você sabe quais são as suas contraindicações? Hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber para poder evitar complicações e garantir um tratamento super seguro. O jato de plasma é um procedimento que oferece resultados incríveis, mas é fundamental conhecermos suas contraindicações. Eu separei aqui 10 contraindicações que você precisa saber. Então vamos lá. Para começar, é importante evitar o jato de plasma em quem tem doenças graves, como infecção ativa, doenças autoimunes ou estiver em imunossupressão, diabetes descompensada e câncer. Pessoas com doenças sistêmicas graves possuem sistemas imunológicos comprometidos ou condições, que podem interferir na cicatrização e na resposta inflamatória, aumentando o risco de complicação e infecções. Por isso que a gente vai ter que evitar a realização do jato de plasma. Quem tem tendência a formar queloide é melhor evitar o jato de plasma. Esse procedimento ele pode agravar essa condição e resultar em cicatrizes indesejadas, uma vez que ele vai estimular ali a produção de colágeno. Durante a gravidez, há mudanças hormonais que podem afetar a cicatrização e a resposta da pele a procedimentos estéticos. Além disso, a segurança de muitos procedimentos durante a gravidez não é completamente estabelecida, tornando prudente evitar os procedimentos. No caso do jato de plasma, é relatado como o maior problema o uso de anestésicos e cosméticos durante o procedimento. Então não é nem tanto o jato de plasma, mas é mais o anestésico que a gente vai utilizar e os cosméticos. Mas como nós temos estudos restritos com relação a gestantes, é importante que a gente vá evitando a realização de determinados procedimentos. Em caso de herpes ativa no local a ser tratado, é melhor esperar até que a infecção esteja completamente curada. O jato de plasma ele pode piorar a situação e prolongar a recuperação. Quem está utilizando Rocutan deve evitar o jato de plasma, porque o medicamento ele afeta a cicatrização, ele aumenta a sensibilidade da pele e ele aumenta o risco de cicatrizes e hiperpigmentação pós-inflamatória. É recomendado esperar pelo menos 6 meses após o uso do medicamento, da isotretinoína, para poder realizar o jato de plasma. Alguns autores relatam que a isotretinoína ela deixa a pele com a tendência maior a cicatrizes hipertróficas. Então, muito cuidado. Até aqui você está gostando das informações? Então aproveita esse momento e deixa aí o like no vídeo. Se você gosta de conteúdo científico e detalhado, já aproveita e se inscreve no canal. Para pessoas com fototipo 5 e 6, o jato de plasma pode não ser a melhor opção por conta do risco de hiperpigmentação. Para quem tem fototipo 4, é necessário uma avaliação detalhada para a gente poder decidir se a gente vai realizar o procedimento ou não. Quem tem alergia a anestésico, é essencial evitar o jato de plasma, porque a aplicação ela pode desencadear reações alérgicas, desde irritação leve até reações anafiláticas graves. Agora aqui eu faço um parêntese. Isso se a gente for utilizar o anestésico. Por quê? Normalmente utiliza-se anestésico para a aplicação do jato de plasma porque é um procedimento doloroso. Só que tem pessoas que são resistentes e não precisam do anestésico. Nesse caso, se a pessoa tiver alergia a anestésico, não tem problema nenhum. Faz o microagulhamento, faz o jato de plasma sem o anestésico. E eu já tive uma cliente assim. Ela falou, não, vamos tentar sem o anestésico, se doer, se incomodar, eu falo e aí a gente coloca o anestésico. Eu falei, tá bom, vou fazer um pontinho aqui para poder ver se você vai resistir. Ela, tá. Aí eu fiz nada, tudo tranquilo. Eu, tá bom, então, a gente fez o procedimento inteiro. Foram rugas, que eu fiz, o tratamento dela foi para as rugas. E eu fiz o procedimento e foi super tranquila, ela tolerou super bem. Então tem pessoas que têm uma resistência maior e aí essas pessoas a gente não precisa utilizar o anestésico. O anestésico é um recurso que nós temos para poder fazer com que o procedimento ele seja confortável para a cliente. Agora, se a cliente ela não sente nada, não tem problema nenhum, é mais resistente, não tem problema nenhum a gente não utilizar o anestésico. E deu uma paradinha aqui, porque foi tudo ficando escuro aqui, tudo ficando escuro. Como é que faz?
Como é que grava com tudo escuro? De vez em quando acontece essas coisas, viu? Dá um tempo aí os negócios vai desligando, daqui a pouco eu tô aqui no escuro. Aí você não me vê. Vamos dar continuidade. Pessoas com histórico de má cicatrização também devem evitar o procedimento para prevenir complicações durante o processo de recuperação, já que o procedimento vai gerar uma lesão e requer um processo de cicatrização. Então, se a pessoa, né, ela tiver alguma condição que faz com que a cicatrização ela não seja feita da forma ideal, os riscos de complicação são altíssimos. E aí, né, normalmente pessoas que têm diabetes, ela tem essa dificuldade na cicatrização. Então, fica atenta. E aí, né, eu já emendo aqui com uma pergunta. Você costuma fazer anamnese? Conta aí pra mim nos comentários. Eu acho que essa etapa, né, ela é super importante, porque a gente vai conseguir, né, detectar tudo isso que a gente tá falando aqui, né? Inclusive é a parte, né, etapa ali que eu mais gosto. E outro dia eu recebi uma pergunta aqui no YouTube sobre cobrar pela consulta, porque essa pessoa, ela estava assistindo os meus vídeos, aí viu o vídeo, né, onde eu falo sobre consulta, onde eu falo sobre anamnese, aquela coisa toda, e ela achou super interessante, porque ela falou assim: Nath, minhas concorrentes, elas não cobram pela consulta, eu estou entrando na área agora, e pelo que eu estou vendo aqui das suas aulas, essa etapa, ela é bem criteriosa, bem detalhista, e como é que uma pessoa não cobra por isso? E agora eu tô sem saber se eu vou cobrar ou não. E aí ela até fala, né, que ela acha até que essas pessoas, elas não fazem a consulta como deveria ser, já que elas não cobram por isso. E aí, o que é que eu sempre falo? Eu sempre falo que é importante a gente cobrar pela consulta, porque é a etapa ali mais importante que vai fazer com que a gente consiga, né, entender como é a cliente, como é o comportamento dela, faz com que a gente entenda, né, as características da pele, avalie melhor a disfunção, monte um programa de tratamento, e é esse programa de tratamento que vai fazer, né, com que a gente consiga chegar a um resultado ou não. Então essa etapa, ela é fundamental. E aí, né, nessas aulas, nesses vídeos, depois procura por aqui para você assistir, se você tiver interesse, né, em aprofundar um pouco mais sobre consulta, anamnese e tudo mais, você procura esse vídeo. Mas nesse vídeo eu falo, inclusive, né, que é nessa etapa que a gente coloca todo o nosso conhecimento. É essa etapa, é na consulta. Eu acho que a consulta é a parte mais desafiadora, porque ali a gente vai ter que fazer associações, a gente vai precisar identificar a disfunção, pensar nas contraindicações, pensar também, né, no que a gente tem de recurso para poder utilizar, em que momento utilizar. Então é nessa etapa aqui da consulta que a gente já vai montando todo o protocolo personalizado e o programa de tratamento personalizado também para a cliente. Então, como não cobrar por isso? Então eu acho importante sim cobrar. E já me fale aí, se você faz anamnese, se você cobra pela anamnese, tudo aí, vá me contando aí tudo, que eu sou uma pessoa curiosa e eu gosto de saber da sua vida, então conta aí tudo pra mim. Dando continuidade, nós vamos para a 9ª contraindicação, que é a síndrome de Cush. Pessoas com a síndrome de Cush têm danos extensos nos tecidos moles que podem comprometer a cicatrização e aumentar o risco de infecção. Outra disfunção aqui, né? Outra doença que vai interferir também na cicatrização. Agora eu vou perguntar assim: meu conteúdo, ele já te ajudou? Ele te ajuda de alguma forma? Se sim, você puder, apoie o nosso canal. Assim eu consigo, né, continuar dedicada a trazer mais conhecimento e com muita qualidade para você. O link para isso está na descrição desse vídeo, no comentário fixado ou então no QR Code que aparece aqui na tela. Por último, não, eu vou falar mais algumas contraindicações de mimo para quem ficou até o final. Mas a 10ª contraindicação é a flacidez de pele. Nesse caso, o jato de plasma ele pode não trazer os resultados esperados, então acaba sendo uma contraindicação, porque não vai tratar aquela flacidez, não vai gerar ali, né, os resultados desejados e pode ser muito frustrante tanto para a cliente quanto para a profissional. E aí entra, né, como uma contraindicação, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação da flacidez. Tem flacidez que só é tratável com cirurgia plástica. Então é importante, né, que a gente consiga fazer essa avaliação e determinar
se o procedimento estético vai resolver, qual procedimento estético a gente vai optar, ou se a cliente ela vai precisar realmente passar por um processo cirúrgico. De mimo, como prometido, anota aí essas contraindicações também. Dermatite e eczemas, psoríase, sensibilidade cutânea, implantes metálicos próximo à área de tratamento, tratamento recente com laser, peeling e problemas psicológicos relacionados à aparência. E aqui, né, a gente precisa falar e pensar sobre isso quando nós formos escolher qual cliente vai ser atendido por nós, qual cliente a gente vai tratar. Muitas pessoas têm distorção de imagem, e aí se a pessoa tiver distorção de imagem, qualquer procedimento que a gente fizer para ela não vai estar bom. Por isso que é importante, né, a gente conversar bastante, e aí a importância da consulta e da anamnese, porque a gente vai conversar bastante com a cliente para poder entender, né, pescar ali alguma coisa e ver se ela tem alguma distorção de imagem ou não. Porque se ela tiver, o mais aconselhado é que a gente encaminhe ela para uma psicóloga para ela poder fazer um tratamento ali, né, psicológico, para que depois ela busque os procedimentos estéticos. Porque senão a pessoa fica fazendo procedimento estético, fazendo cirurgia, e sabe aquela bolinha de neve e a pessoa nunca está satisfeita. Então isso acontece bastante. Uma das perguntas, né, que a gente gosta de fazer para ver, né, se a gente identifica mais ou menos o perfil da cliente, é perguntar se ela já fez procedimento estético antes, como é que foram os resultados para ela e, se possível, né, ver se ela tem alguma foto, se ela tem algum registro pra gente poder analisar e ver, ó, não teve resultado mesmo não, ela tá sendo ali coerente, ou então, não, teve muito resultado, mas mesmo assim ela ainda não gostou e ela tá falando mal daquela outra profissional, aí já fica um alerta, tá? Então tem alguns artifícios que a gente pode utilizar, mas a conversa, ela é super importante, então converse bastante. As minhas consultas eram 1 hora e meia, 2 horas, eu ali batendo papo com a pessoa para poder identificar, né, várias coisas ali nela e ver, né, como é que a gente ia conduzir da melhor maneira possível o tratamento. Bom, essas são as principais contraindicações do jato de plasma. É essencial conhecer essas informações para poder garantir a segurança e saúde durante o procedimento, e eu espero que eu tenha ajudado você a entender melhor quando evitar o jato de plasma. Me conta aí nos comentários se teve alguma contraindicação que eu não falei aqui, mas que você acha super importante pontuar. Se tiver, coloca aí nos comentários pra mim. Se você tiver dúvidas, também pode deixar aí nos comentários que eu vou dando uma olhadinha aqui, respondendo todo mundo e conversando ainda mais com você, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, viu? Acho que não era pra eu ser professora, não. Era pra eu ser psicóloga, porque eu ia conversar com a pessoa o dia todo, mas psicóloga não. Mas o meu caso tá mais pra fofoqueira mesmo, viu? Que eu gosto de uma fofoca. Eu gosto de sentar e fofocar. Então vai colocando aí, comenta qualquer coisa nos comentários pra gente conversar. É só uma desculpa pra gente continuar o nosso papo. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!